Estamos começando o programa Diana Zortica e hoje um programa muito especial aqui no Sistema Farsul, né, a convite da Farsul para esse levantamento do ano de 2018, como é que foi, né, para o agronegócio, enfim, e também perspectivas para 2019. Então, acompanhando o programa de hoje, uma entrevista que eu fiz com o presidente do Sistema Farsul, o Gedeon Pereira, né. Na sequência também eu conversei com o Domingos Velho Lopes, que ele é vice-presidente do Sistema Farsul e também presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é um assunto também em voga muito importante, que a gente falou sobre a água, né? Quem é que tem o direito da água, onde a água passa, e também essa burocracia toda, né? No lado do sistema todo ambiental, né? Esses processos ambientais que são tão demorados a serem resolvidos. E o Jorge Rodrigues, que é coordenador da Comissão do Leite do Rio Grande do Sul. Então, acompanhe que estamos começando agora. O senhor tem que pagar. O senhor pode parar o seu carro, o senhor tem que pagar o seu. Aqui, gente, por favor, pode vir, moça, por favor. Então, né, aqui na sede do Sistema Farsul, aqui em Porto Alegre, mais um ano a gente convidada, né, para estar aqui nessa coletiva de imprensa com o presidente do Sistema Farsul, com toda a sua diretoria, né, fazendo o levantamento para a imprensa, né, essa coletiva grande de imprensa, para mais de 70 rádios também foi transmitido, né, Gedeão, e muitos canais de televisão. Isso é muito importante, né, que as pessoas querem saber como é que aconteceu, o que aconteceu no ano de 2018 e perspectivas, claro, para 2019, já que vem todo um governo estadual e federal novo aí. Então, o Gedeon Pereira é o presidente do Sistema Farsul. Por favor. Diana, realmente eu acho que é um momento extremamente importante da nossa federação, esse dia de hoje, porque é aquele momento que nós reunimos a imprensa do nosso estado para colocarmos a posição da Federação da Agricultura em relação a todos os temas pertinentes ao agronegócio. Estamos vivendo um momento bastante interessante, eu diria que quase que ímpar, nos últimos 24 anos de Brasil, porque estamos saindo de 22 anos de governos socialistas, ditos socialistas. Os últimos 2 anos, eu diria, Michel Temer, um governo mais de centro, e agora, a partir do dia 1º de janeiro, passaremos para um governo de centro-direita, personificado pelo presidente eleito por nós, Jair Bolsonaro. Justamente porque pensamos que esta ideologia que possa liberar o livre empreendedorismo,
que possa liberar a ação do capital e do livre mercado é que traga soluções, é que traz soluções para o desenvolvimento do nosso país que está tão parado. O Brasil parou, estagnou, deu para trás. Nós estamos hoje com 13, 14 milhões de desempregados, que são clientes nossos do agronegócio, porque todo mundo, afinal de contas, toma café da manhã, almoça e janta. E quem é que produz a comida, senão o nosso setor? E aqueles que nós representamos através da Farsul. Então nós estamos, sim, muito preocupados com esse pessoal todo que perdeu os empregos e achamos que uma forte dose de capitalismo é que pode levar o país ao desenvolvimento, a exemplo praticamente do mundo inteiro. Porque sempre que se tentou essa veia esquerdista, esta veia socialista, as nações deram para trás. Nós temos exemplos fantásticos aí em termos de Cuba, Coreia do Norte, que é o que está sobrando, esses dinossauros que ainda estão sobrando pelo mundo afora, porque o exemplo chinês não me digo que possa servir como comunismo, porque não é mais. É um sistema comunista na organização social e capitalista fortemente selvagem, até eu diria, capitalismo muito forte no sentido de empreender. Tanto é que é uma nação que está crescendo 7, 8% ao ano e nivelando as pessoas para cima, não para baixo. Todo mundo tem que enriquecer junto e não empobrecer juntos. Exato. Então é isso que nós precisamos fazer no nosso Brasil. E trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos falar assim de nós aqui. Nosso povo é trabalhador, é batalhador e está sofrendo, né? Eu te diria que o nosso povo e essa epopeia do povo brasileiro, que basicamente se deve ao povo gaúcho, que é o agronegócio brasileiro, porque hoje tu vais ao estado de Roraima, lá no no extremo norte do país, se tu encontrares um agricultor lá, seguramente se ele não é gaúcho, ele é descendente de gaúcho, porque fez algum estágio aí pelo Paraná ou por Santa Catarina. Porque na realidade esse agronegócio foi fomentado pelo povo gaúcho, para orgulho nosso, diga-se passagem. Então nós temos um povo capaz, nós temos um agricultor muito tecnificado, as melhores tecnologias do mundo hoje estão sendo usadas na agricultura brasileira, sem dúvida nenhuma, o que nos levou a este patamar de diferenciação, onde em 30 anos também nós tivemos um crescimento chinês neste setor. Porque se em 1980 o Brasil era importador de alimentos, e era... 37 anos depois passou um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, significa que isto foi uma epopeia deste povo. E o nosso país é um país muito rico, né? Não, e agora também a nossa ministra, né, Gedeão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela é natural não sei se é natural, mas é do Mato Grosso do Sul, onde também tem muito gaúcho lá, morando e trabalhando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que vamos ter uma excelente ministra que vai ter um papel muito forte, porque tivemos um bom ministro no Blairo Maggi. O ministro Blairo Maggi foi um homem que saiu pelo mundo afora a vender o Brasil. Eu fui testemunha, recentemente nós tivemos uma missão na China, juntamente com o ministro Blairo Maggi, onde pudemos ver muito bem o trabalho dele na tentativa de seguir vendendo o Brasil e atrair investimentos para o nosso país, que está tão ávido por esse tipo de situação. A deputada presidente da FPA e agora a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é uma pessoa do sexo feminino, obviamente, o que traz uma característica absolutamente diferente ao Ministério da Agricultura, ao governo de Jair Bolsonaro, mas uma pessoa muito capaz, produtora rural no Mato Grosso do Sul, ex-secretária de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul e deputada federal, creio que por 2 vezes ou 3 vezes, não sei, e também presidiu agora a Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional. Portanto, é uma pessoa muito qualificada, tem todas as qualificações necessárias para estar neste cargo, de muita responsabilidade, porque, afinal de contas, ela vai dirigir o setor que salva a economia nacional, que é o agronegócio. Tomara. E temos alguma ligação com ela, tivemos oportunidade justamente agora, quando tivemos o Brasil livre de febre aftosa com vacinação decretada pela OIE, estivemos juntos em Paris, fomos numa missão da CNA, juntamente com a então deputada Tereza Cristina. Temos uma relação bastante boa, o que poderá facilitar as nossas futuras audiências por necessidades do agronegócio daqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas
ela será uma ministra muito ligada ao nosso sistema. Já tivemos reunidos com ela na nossa CNA em Brasília, com todo o setor do agronegócio, as entidades representantes do agronegócio estiveram reunidas com ela, e ela foi muito categórica na sua afirmativa de utilizar o nosso sistema para auxiliar nas execuções necessárias para levar à frente o Ministério da Agricultura. Então, assim, é tudo positivo para 2019, né? Pelo que eu estou sentindo, pelo levantamento histórico ali, que depois a gente vai ver melhor em casa, né? Que vocês deram um livro, né? Quase uma bíblia, tudo explicadinho, né? Muito bem feito, por sinal. Acho que é o Antônio da Luz que elaborou, pelo jeito, mas a equipe dele, né? Muito interessante esse projeto todo de vocês e essa perspectiva para 2019 também. Sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui um setor da economia da nossa casa muito importante. O Antônio da Luz foi economista do ano passado, aqui determinado aí, eleito pelo Corecon, que é o conselho deles, né? A equipe de economia é muito influente aqui nesta casa, tem peso muito decisivo na casa. Hoje nós somos uma fonte para balizar os números do agronegócio, sem dúvida nenhuma. Então nós temos esse departamento econômico muito bem desenvolvido e muito bem alicerçado na casa. E o que nós estamos fazendo, evidentemente, as nossas expectativas, não só no terreno federal, como estadual, porque a eleição de Eduardo Leite também nos parece uma eleição muito proativa, positiva, e também ele, Eduardo Leite, o governador eleito, assim como Jair Bolsonaro, o presidente eleito, e vão trabalhar significativamente nas mudanças estruturais tão necessárias à modificação do Estado brasileiro como um todo. Porque nós estamos vivendo num Estado absolutamente inchado, nas suas 3 esferas, município, Estado e Federação, e tu dissesse muito bem, quebrado. E quando nós olhamos assim, e que saímos pelo nosso Rio Grande, e vemos um estado tão rico como o Rio Grande, como é que ele pode estar quebrado? O Brasil é riquíssimo. O Brasil é riquíssimo, e como é que são as estruturas públicas que estão quebradas? E justamente para deslancharmos no crescimento, no desenvolvimento econômico, para que tenhamos um social positivo, positivamente, e empregabilidade, nós temos que mudar a estrutura do Estado brasileiro. Com certeza. E possivelmente algo que ainda, além de reforma da Previdência, além de reforma tributária, nós vamos ter que enfrentar também o Estatuto da Estabilidade do Funcionário Público Brasileiro nos 3 níveis. Não, os estados, as 3 esferas estão se tornando inadministráveis porque os longos mandatários, tanto lá na prefeitura, como no estado, como no município, sempre tiveram uma tendência de inchar por questões possivelmente até eleitorais, e sempre resolver esse problema aumentando a carga tributária. Só que existe uma famosa curva dos economistas, que é a curva de Laffer, quando se tu chega num ponto, começa a desagregar o tecido social, o tecido empresarial, as empresas começam a fechar, começam a arrecadar cada vez menos impostos, maior desemprego, como consequência a estagnação e numa situação mais grave, um rompimento do tecido social, que são as diversas revoluções históricas que nós já vimos pelo mundo afora ao longo da história da humanidade. Então o que nós precisamos fazer? Enxugar o tamanho do Estado, voltar o Estado a cuidar justamente daquilo que é necessário, que é saúde, educação, segurança e infraestrutura. São funções típicas do Estado. Estado empresário, por que o Estado teria que ter a CE? Por que o Estado terá que ter uma Sulgás? Por que o Estado terá que ter uma CRM? Para que a EGR, que o governo anterior, a Ivo Sartori, criou em detrimento dos pedágios que acabaram, e hoje, naquele tempo que se falava tanto contra pedágios, hoje pergunta para qualquer motorista se ele não está com saudade dos pedágios, porque saiu os pedágios e as estradas acabaram. Prejuízo, né? Pneus. Isso aí é muito mais caro, tu não teres a estrada, porque são vidas que são ceifadas. Veja bem, são custos elevados em manutenção de caminhões, de automóveis, pneus, etc, etc. São custos elevados, que a gente vai, à medida que vai se consumindo isso aí, que vai trabalhando, a gente vai discutindo quanto é que custa e vai levar. O pedágio era mais barato, porque pelo menos eu entrava numa estrada maravilhosa, lisa, sem problema, sem buraco, sem arrebentar pneu, sem coisa nenhuma. Então, essas coisas equivocadas da esquerda
que implantaram no nosso país é que nos levou a este desastre. E se tu olhares bem, o impeachment que houve de Dilma Rousseff, não sei se foi pela corrupção ou se porque os números da economia estavam descambando e nós já estávamos com inflação acima de 10%. A corrupção foi flagrada neste país, foi consequência, tem que ser veementemente combatida sempre. Nós não podemos falar em corrupção, em desmando nesse país, porque isto, cada centavo que se rouba lá em cima, vai lá no leito do hospital depois para ver onde é que ele está faltando. Vai lá na criança que está sendo educada para ver. E vai na infraestrutura, que nós tanto precisamos para seguir exportando os nossos produtos ou tornar o nosso país mais competitivo, que está faltando. Então, realmente, as mudanças que estes governos vão ter os governos que eu falo estadual e federal vão ter pela frente são muito grandes e terão que ser muito bem apoiadas por nós. Estamos otimistas, né, Gedeão? Gedeão, uma mensagem de final de ano, já que a gente está aqui praticamente, né, já no final do ano. E antes até que tu passes a tua mensagem, eu quero deixar aqui também uma homenagem ao ex-presidente da casa aqui, que vai fazer um ano agora, né, até o final de dezembro desse mês, do seu falecimento, né, o Carlos Esperotto, uma pessoa que foi muito importante para todos nós, né, para o agronegócio, para a agricultura, enfim, para a Casa Rural, para o Senar, para a Farsul. Era sempre nosso companheiro, nosso amigo, era muito querido, sempre muito positivo também, né, Gedeão? E agora eu vou pedir também aqui a nossa homenagem para o Esperotto, então, seus familiares, e a tua mensagem agora de final de ano. Sem dúvida nenhuma, dia 23 de dezembro vamos fazer um ano sem presidente Carlos Esperotto. Um pouco mais do que isso, porque no final do ano passado ele já não teve condições de estar presente entre nós, pelo agravamento da sua enfermidade. O homem que nos deixou saudades, não temos a menor dúvida. Foi um grande parceiro, foi um grande amigo, um grande líder que o agronegócio brasileiro perdeu. Mas, como nós não conseguimos trazer o passado, nós temos que olhar o futuro. Evidentemente que sempre nos espelhando neste mesmo passado para almejarmos o futuro. E eu diria que 2019 nos traz, como poucas vezes nesses últimos 22 anos, uma grande esperança. Grande esperança de desenvolvimento econômico, de paz social, de dinheiro no bolso das pessoas, porque a economia se move pelo lucro e nós temos que levar o lucro à nossa cultura para que todo mundo tenha, desde o vendedor de pipoca numa carrocinha no fim da esquina, porque se ele é um micro hoje, é um pequeno, ele quer ser um médio, que quem sabe quer ser um grande depois da manhã. Portanto, desmitificarmos esta palavra contra o lucro, porque era um pensamento dessa gente que passou. Nós temos que ser proativos, produtivos, eficientes e com certeza, se formos isso, nós seremos nos próximos 30 anos, e está aí os exemplos. A China apareceu no mundo nos últimos 30 anos e hoje está brigando pela hegemonia com os Estados Unidos. E o nosso país continental, do tamanho que é, com 200 milhões de habitantes, ele pode, nos próximos 30 anos, ser o terceiro maior país do mundo, sem dúvida nenhuma. Basta acreditarmos, demonstrarmos que isto é possível, porque capacidade o nosso povo tem. Nós temos capacidade técnica, nós temos um clima favorável, nós temos água, que hoje é algo que começa a faltar em vastas regiões do mundo, nós temos um agricultor muito tecnificado, nós temos um bom industrial, portanto, nós temos todas as condições para crescermos e sermos um dos maiores países nos próximos 30 anos. Basta liberarem as amarras que nos seguram. É verdade. E temos um ótimo presidente do Sistema Farsul aqui, que é você, Gedeão. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez, né, nesse encerramento de ano, praticamente aqui com a Farsul, né, com toda essa equipe maravilhosa, que é a Regina, a Ana, todo o pessoal que eu encontrei aqui, não é? Obrigada pelo convite, sucesso e parabéns pela tua gestão aí, que eu sei que está sendo tudo ótimo. Muito obrigado, Diana, e foi um prazer estar aqui contigo e tu aqui conosco mais nesse fim de ano. Muito obrigado. Muito obrigada. O senhor tem que pagar. O senhor não pode parar o seu carro, o senhor tem que pagar o seu.
aqui, gente, por favor. Pode vir, moça, por favor. E agora eu vou conversar com o Domingos Velho Lopes. O Domingos, ele é vice-presidente aqui do Sistema Farsul, né, onde estão nos recepcionando hoje com esse almoço, né, essa integração que todos os anos todo o Sistema Farsul faz, né, para fazer o levantamento de 2018, né, passando para a imprensa também, e das perspectivas para também 219. E o Domingos também é presidente da Comissão do Meio Ambiente, né, que é um assunto assim, Domingos, esse negócio de água, né? Se passa por um terreno, se passa por uma valeta na frente da tua casa, quem tem direito? O vizinho, tu tem direito de trancar, tu pode cobrar. Como é que é isso? Porque eu também tenho terras em Camaquã, às vezes a gente já teve esse tipo de processo assim também, né? Como é que é isso? Primeiro, boa tarde. Uma satisfação receber a imprensa aqui com toda a nossa diretoria do Sistema Farsul e falar um pouco do que aconteceu em 2018 e as perspectivas para 2019. Estamos mais diretamente nessa área do meio ambiente, qual nós temos uma equipe que trabalha diuturnamente sobre a orientação da diretoria executiva, no sentido sempre de buscar as soluções do meio ambiente para o produtor rural. E aí se encontra água. Todas as questões de água são trabalhadas por essa comissão, tanto no que tu diz do regramento de utilização, das regras de vizinhança com os proprietários, tanto com o setor público quanto privado, quanto o uso, as questões de comitês de bacias e todas as funções que envolvem o bom uso da água e a utilização econômica da água pelo setor produtivo de todos os nossos sindicatos que são filiados à federação. Você pode vender água, né? A pessoa pode comprar. Como é que funciona isso? Na verdade, desde a Constituição de 1988, a água é um bem público. O que você pode usufruir de um sistema de irrigação para conduzir água de um setor, de um manancial, desde que você tenha outorga, ou seja, a autorização para utilizar aquela água, para captar aquela água daquele manancial e levar até um terceiro, ou para a sua propriedade, ou para uma propriedade de terceiro. Isso que é o que a gente utiliza como sistema de irrigação, que você pode ter uma remuneração pela utilização desse serviço. Mas, na verdade, a água é um bem público desde 1988 e, como tal, você não vende a água, você vende o serviço de utilização da água entre propriedades vizinhas ou entre pessoas que possam utilizar, desde que bem regrado, com a outorga, ou seja, a autorização, e o licenciamento ambiental previamente todo registrado junto aos órgãos de licenciamento do Estado. Eu posso também negar essa passagem de água? Aí é uma questão muito do jurídico, né? Existem servidões que as servidões não são entre pessoas, muitas vezes as servidões são entre propriedades. E se ela tem um histórico de passagem ali, ela é muito difícil ser negada. O que nós temos feito é chegado a uma negociação para que a utilização de água, a passagem de água, ou de estrada, ou de servidões, tanto de carros quanto de água, elas sejam normatizadas entre as pessoas. E aí tem o nosso setor jurídico, sempre que está disponível para aconselhar aos sindicatos, aos produtores como um todo, para tentar um bom regramento, que são bem determinadas essas regras, mas principalmente para que os vizinhos consigam conviver e ambos tenham um resultado tanto econômico quanto de convívio com a natureza desse manancial hídrico, né? Certo. E falando em meio ambiente, né, Domingos, é muito importante, e eu tenho acompanhado alguns processos até de conhecidos, de parentes também, esse negócio
das licenças ambiental, né? Mas como é demorado? Tem um processo que eu conheço, uma situação em Gramado, que a obra está embargada há 10 meses e não consegue destravar por causa da licença ambiental. Isso que paga taxas para a prefeitura, para isso, para aquilo, para aquele outro, só vai dinheiro, mas resultado não. Como é que está isso? Como é que vai? Para 2019, agora novo governo estadual, federal, como é que vocês estão vendo tudo isso? A diretoria da federação, ela criou esse departamento de meio ambiente justamente para desburocratizar esses processos licenciatórios. Nós viemos nos últimos 20 anos com um viés ideológico, totalmente ideológico, na construção das licenças. Ou seja, você não tinha um trabalho técnico. Né? Tinha sempre a vontade de um técnico, a subjetividade de uma pessoa que queria um viés mais de preservação ou um viés mais investidor. E essa eu julgo ser a principal atividade dessa comissão dentro da federação, que ela foi de ter os regramentos, ter um diálogo franco, técnico e sem ideologia junto ao órgão ambiental, e onde se encontram principalmente as fases de licenciamento de projetos, desde os mais pequenos até os mais de vulto econômico, para que as regras sejam bem definidas e que você tenha a sustentabilidade do meio ambiente, mas possibilitando que o meio econômico trabalhe, gerando renda, gerando desenvolvimento e principalmente tributos que vão reverter para a sociedade como um todo. Mas, sem sombra de dúvida, nós tivemos uma fase negra dos processos licenciatórios, que não é hoje a realidade. Este último governo do Rio Grande do Sul, ele buscou uma harmonia com toda a sociedade civil através do Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde foi feito um trabalho extremamente técnico pela diretoria técnica, pela presidência da FEPAM, pela presidência do Conselho, liderados e capitaneados pela secretária de Estado, onde se buscou a simplificação e o regramento perfeito da documentação necessária. Hoje você chega no Rio Grande do Sul e tem conseguido visualizar através do sistema online ou mesmo através de reuniões lá no departamento técnico da FEPAM e da SEMA, onde você tem a documentação real do que você precisa para ser um investidor no estado do Rio Grande do Sul. E não fica mais na subjetividade do técnico, e sim documentos pré-determinados através de resoluções do CONSEMA, que estamos conseguindo ter as diretrizes para o investidor. Hoje você chega de fora do estado, é um investidor, ou mesmo que quer abrir um negócio, sendo gaúcho, as regras estão bem definidas. O que nós temos ainda é que melhorar um pouco a estrutura, melhorar o sistema de informação. Muito demorado, né? Para que a agilidade seja maior. Mas nós estamos no caminho certo disso. Até por isso que as federações hoje, tanto da agricultura e todas as demais federações empresariais do estado, estão buscando, aconselhando e tendo conversas com o governador eleito, o senhor Eduardo Leite, no sentido de que mantenha essa equipe de trabalho. Até saiu na imprensa recentemente que a Federação da Agricultura capitaneou junto às demais o nome da dona Ana Pellini, e não é só a Ana Pellini, sim toda a equipe que buscou essa simplificação de forma técnica e sem ideologia. Mas que bom, olha, boas notícias, eu estou vendo que 2019 está chegando aqui, quer dizer, já estamos praticamente em 2019, né, Domingos? Então, assim, ó, para agilizar, a gente precisa, porque as coisas no Brasil são tão morosas para acontecer, né? Às vezes a gente quer estar com vontade, mas às vezes dá até um desânimo na metade do caminho, né? E o espírito é excelente. Nós temos uma expectativa muito grande, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, que nós consigamos diminuir o tamanho do Estado, que buscamos a forma real e efetiva de trabalho, de forma ágil, para que quando você realize um projeto, como você bem falou, de projetos que ficam travados muito tempo, que você tenha noção, quando começa a documentação, começa uma pesquisa para desenvolver algum projeto, algum investimento, você já saiba em quanto tempo você vai ter a sua licença. Porque tendo a sua licença, você pode fazer a viabilidade econômica e tocar para frente o seu negócio. E o espírito de 2019, a federação está com muita fé e estamos trabalhando com muito afinco para que tenhamos esses objetivos alcançados. Esperamos que o estado de espírito já melhorou. Agora nós temos que trabalhar para que traga dinheiro, isso porque só através de dinheiro nós temos progresso econômico e sustentabilidade ambiental. É verdade. Domingos, olha,
prazer estar aqui com vocês, né? Sucesso para a Farsul, saudades, meu querido, grande amigo Carlos Esperotto, né? Que nos deixou, não faz mais parte aqui, tá lá em cima, né? Uma estrelinha brilhando, nos vendo aqui, nós aí com perspectivas boas, mais positivas, o pessoal mais otimista para esse ano que está chegando aí, né, Domingos? Você falou com muita propriedade, saudoso presidente Esperotto, exemplo, nosso líder durante 20 anos, de diversas batalhas, um exemplo para todos nós do setor rural. Mas a vida passa, estamos extremamente bem representados hoje, Torgedião e toda a equipe de diretoria executiva e os conselheiros, diretores e vice-presidentes conselheiros têm desempenhado uma atitude muito proativa aqui dentro da federação. E o que nós podemos dizer é agradecer a presença de todos vocês e que estaremos sempre à disposição e sempre trabalhando no sentido de fortalecimento do nosso sistema, de nossos sindicatos, nossos produtores, a valorização desses e que a sociedade cresça como um todo, gerando renda, segurança, educação, saúde e progresso para todos nós. É verdade, eu venho justamente aqui para levar esse tipo de informação para o meu público, né, Domingos? Muito obrigada por essa entrevista, sucesso e mais uma vez obrigada pelo convite. Sempre à disposição, o prazer foi todo meu. Abraço. O senhor tem que pagar. Pelo amor de Deus, o senhor não pode parar o seu carro, o senhor tem que pagar o seu. E agora eu vou conversar, né, com a pessoa que é muito importante aqui na Farsul, também no sistema Farsul, que é o financeiro da casa e também coordenador da comissão do leite, Jorge Rodrigues. Jorge, como é que foi para a Farsul, né? Você aí como financeiro, qual é a avaliação que agora é o final do ano, né? A gente está esse levantamento do ano, como é que foi para a Farsul? A Farsul foi bom, tivemos algumas... claro, a perda do Esperotto foi uma grande perda que sentimos muito, mas superando, né, e as questões dos assuntos do setor não podem deixar de serem tratadas e vêm sendo muito bem conduzidas. E nós tivemos aí na área do leite, né, que é a minha área mais ligado diretamente, foi um ano de dificuldades, né, em função de diversos fatores. O primeiro foi que eu pontuaria a questão da greve dos caminhoneiros, né, que impactou muito forte, não só no leite, como em todos os segmentos. Mas no leite foi muito forte porque se perdeu produção, tá? E isso não tem como recuperar. E tivemos, mas também grandes ações aí que foram importantes, resultados muito positivos. Com a Aliança Láctea, que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
onde participam as federações, secretarias da agricultura e os sindicatos das indústrias dos estados, nós conseguimos evoluir e criar uma conscientização e manter os níveis de qualidade, né, que já vêm sendo praticados, e junto ao Ministério da Agricultura, agora lançando uma nova normativa sobre essa questão. Eu acredito que agora dando tranquilidade também para o produtor, para ele saber como e o que fazer. E com isso garantindo também ao consumidor esse crescimento que vai se tendo, não só em termos de produção, mas em qualidade de produtos que estão ofertados hoje para o nosso consumidor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E com isso, então, nós vamos fechando um ano de dificuldades, questões de preço que são sazonais, elas realmente acontecem, mas são questões de mercado. Mas eu diria que nós estamos encerrando o ano de 2018 com esse ganho, né, da consolidação. Nós vamos ficar com níveis no nosso programa de qualidade equivalentes ao dos Estados Unidos. Oh, que maravilha, que bom! E vocês sempre participam da Expo Inter também, não é, Jorge? Sim, a Expo Inter é a nossa grande vitrine, na verdade, da mostra da qualidade dos produtos da agropecuária como um todo. Né? Negócios, né? Muitos negócios. Né? Muitos negócios, muitas oportunidades, na verdade, surgem a partir da Expo Inter. E não é diferente, né? Eu poderia destacar até aqui um processo que foi em parceria conosco também, e o Fundesa e o Sindilat, né, que foi o Pub do Queijo, né, começou no ano passado e esse ano foi ampliado, inclusive, e que trouxe ali para esse reduto a participação de uma importância muito grande, não só de pessoas de fora, né, que vieram para a Expo Inter e que passaram lá e visitaram, conheceram a efetiva qualidade dos produtos lácteos que o Rio Grande do Sul está oferecendo, mas também a nossa sociedade, né? Nosso pessoal que não, muita gente ouviu falando, não imaginava que tinha essa qualidade de queijo sendo produzida aqui no Rio Grande do Sul, ali em Juí, ali em Santa Rosa. Digo, mas essa é a nossa realidade. É a realidade, tem muita gente que não sabe, né? Nós temos produtos valiosos aqui. Exatamente, temos produtos de muito boa qualidade. Exatamente. Hoje, e num processo, que eu diria a importância disso, de crescimento. Né? Eu acredito que nós, para o ano que vem, devemos ter melhorado bastante esse portfólio e, com isso, garantido para a nossa sociedade aí, os bons produtos para esse grande mercado que nós temos. É o que a gente quer, o que a gente almeja e é o que a gente espera, né, Jorge? Que aconteça, né? É isso aí, uma satisfação para nós. Satisfação ter você no programa. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nesse encontro maravilhoso que vocês fazem anualmente, né? Muito obrigada. Para nós que é uma satisfação contar com vocês, né? Um prazer, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. O senhor tem que pagar. Pelo amor de Deus, o senhor não pode parar o seu carro, o senhor tem que pagar os.
Então tá aí, gente, ó, todas essas informações aqui do Sistema Farsul para você, qualquer dúvida também, vocês podem entrar no site, que tem ali todas as informações que foram também dessa retrospectiva toda de 2018, esse levantamento todo que foi feito e também as perspectivas para 2019. Obrigada pela audiência e obrigada também aos nossos apoiadores, Academia Bioativa e também Zafari. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Salão Toniolo, né? O Fred Toniolo, que está cuidando do meu cabelo agora nos últimos dias. Um beijo e até o próximo programa.